Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver. Perdoado mais uma vez, Imperador Adriano aparece cedo para treinar. Lesionado mais uma vez, Jorge Henrique está fora do duelo contra o Náutico. E mais, Emerson Sheik e Fred, antigos desafetos, juntos na balada. O duelo contra o Bahia nesta quinta-feira é mais uma oportunidade para o Flamengo consolidar a reação no Campeonato Brasileiro. Mas assim como o time rubro-negro, que ocupa agora a 11ª posição na tabela, o tricolor baiano, em 12º, também deu uma arrancada nesse segundo turno e está encarando cada jogo como uma final. Nessa terça, Dorival Júnior comandou um treino de finalizações com parte do elenco. Mas na coletiva, o assunto foi outro. Carlos Santiago. Um dia após se reunir com o diretor de futebolzinho, Adriano chegou cedo ao Ninho do Urubu. Com a atividade marcada para ter início às 9h30 da manhã, o Imperador chegou às 9h no centro de treinamento em Vargem Grande. Aguardado pela imprensa, que compareceu em peso no Ninho do Urubu, Adriano ficou na academia realizando fisioterapia. Após o treino comandado por Dorival Júnior, Léo Moura falou do momento vivido pelo atacante e mostrou solidariedade ao companheiro de elenco. Nós estamos aqui para ajudar ele. Eu sou até suspeito de falar porque sou um companheiro, mesmo quando ele estava fora daqui, procurava saber, falava com ele. E o grupo quer ele aqui, o grupo quer a ajuda dele também. Não tem como o cara treinar de manhã e de tarde todo dia e chegar no final e falar que não tem como. Acho que o trabalho que vem sendo feito, com o Adriano, Marquinho ali, o pessoal da fisioterapia, preparação física, acho que mais alguns dias aí ele pode colocar o Adriano ali dentro de campo para poder começar a treinar. E aí foi como eu falei, vai depender dele também querer e estar disposto e focado a isso. Adriano deixou o Ninho do Urubu às 11h20 da manhã, pouco depois da entrevista coletiva de Léo Moura. Adriano não é o único caso complicado do futebol. Jobson tem sido outra dor de cabeça, nesse caso, para o Botafogo. Pelo menos o retorno dessa vez já trouxe uma boa notícia. O exame de ressonância magnética realizado nesta segunda-feira para saber a gravidade de uma antiga lesão na coxa direita do jogador sofrida em julho não constatou nenhum problema e o atacante está liberado para jogar. Mas para entrar em forma, Jobson não viajou com o elenco para Saquarema, onde os jogadores ficarão concentrados até sexta-feira. Ele ficou aqui trabalhando em General Severiano e só não treinou nessa terça porque ainda não tinha o resultado do exame. Para falar de Adriano e Jobson, os dois bad boys do futebol carioca, eu chamei aqui no estúdio os editores de Flamengo, Thiago Boca e Botafogo, Thiago Pereira. E dois Thiagos eu sempre acabo confundindo um pouco, mas normal. De qualquer forma vocês dois têm o mesmo problema para resolver. Quer dizer, cobrir a notícia do dia a dia, Jobson e Adriano. Vocês conseguem vislumbrar um fim para essa novela interminável? Quer falar primeiro, Thiago? Acho que o seu problema está um pouquinho mais sério. Então, eu gosto desses problemas. Eu acho que quando tem esse tipo de assunto para a gente tratar, é quando a vida nossa é legal. Apesar de ser muito mais agitado, você tem que pensar como é que tem que ser feita a página, trabalhar, ter a criatividade, porque são tantos problemas que vai esgotando a sua criatividade a cada dia. Porque é a mesma história, na verdade. Exatamente. Mas são problemas legais se cobrir. O problema desses problemas são quando eles surgem em 1h da manhã. Quando eles surgem de manhã, que você tem um tempo para pensar neles, é muito mais legal, muito mais gostoso. No caso do Adriano, nessa segunda-feira teve aí um certo suspense. Ele falou que ia decidir se continuaria ou não no futebol, que ficou um pouco confuso, mas no final das contas ele disse que seguiria, voltou a treinar, apareceu novamente no horário, até antes. Quer dizer, essa história até quando vai se sustentar, Thiago? O Adriano, mal ou bem, já é consagrado. E o problema do Adriano hoje é recuperar a pessoa Adriano. É diferente do Jobson ainda. O Jobson ainda está tentando recuperar o profissional. O Adriano já passou dessa fase. O problema dele hoje é pessoal. Ele não tem mais... eu não acredito mais que o Adriano volte a jogar futebol. Mas eu acho que ele, como cidadão, ele precisa ser recuperado. E o Flamengo, então, agora quer salvar o Adriano? O Flamengo começou a enxergar isso, está querendo salvar um ídolo. Mas sem criar a ilusão que o Adriano vai voltar a jogar futebol. Acho que o caminho é esse. A conversa que o Zinho teve, até a suspensão do contrato de imagem, já mostra que o Flamengo já não está pensando mais no Adriano como jogador, mas sim como um ídolo, o cidadão que precisa ser recuperado para não ter um fim, por exemplo, como foi o do Garrincha, como foi o do Gascoigne, o ídolo inglês, na década de 90. Então, para recuperar e salvar um ídolo, um cidadão. No caso do Jobson,
tem recuperação para o Jobson? O Jobson também teve alguns problemas, né? Vive tendo alguns problemas. Eu acho que, como o Boca falou, o Jobson é um caso diferente. O Jobson deveria até pegar esse caso do Adriano mesmo como exemplo. O Jobson para o futebol ainda não é ninguém. O Jobson está começando a carreira, tem 24 anos, já viveu problemas enormes. O Botafogo está dando uma nova oportunidade para ele e até também porque tem um investimento ali. O Botafogo colocou dinheiro ali. Então, diferente do Flamengo. Exatamente. O Botafogo precisa recuperar esse dinheiro. Está tentando ajudar o Jobson, com certeza, ninguém duvida disso, mas está pensando também no investimento que foi feito. O Jobson custou um percentual dele 3 milhões de reais, então o Botafogo quer reaver esse dinheiro. Porque a gente está falando aqui de dúvidas, né? Até agora pode ter até o Jobson ser mais novo, ter ainda uma carreira pela frente, mas ele não demonstrou até o momento que ele queira realmente seguir nessa carreira. Então, até quando vocês acham, ou na verdade não, quem desiste primeiro? Da vida ou da carreira? Acho que dos dois, né? Eu acho que a carreira significa a vida. Eu acho que da carreira o Jobson tem vida ainda. Ele tem físico, tem menos idade, está um pouco mais com disposição, está querendo mais, ao menos está de repente se enganando menos que o Adriano, entendeu? Eu acho que o Adriano, como jogador, para mim, vai ser uma surpresa. No caso do Adriano, eu acho que, respondendo a sua pergunta de quem larga primeiro, eu acho que o Adriano já largou, né? Falta só a confirmação disso. E também acho que se for para quem larga primeiro a vida, eu também acho que é o Adriano, porque o Jobson ainda tem um pouquinho de lenha para queimar aí nessa vida noturna. O Adriano, eu fico com muito medo do que possa ser feito, como vai estar o estado físico dele daqui a 5 anos. Porque ele é doente e ele não admite essa doença, essa dependência que ele tem. E fazendo realmente... fazendo todo o caminho para ir para o fundo do poço, e ele está indo sem deixar a pista para o caminho de volta. Então, provavelmente, o Adriano não vai ser de surpresa. Daqui a pouco a gente tiver uma notícia desagradável do Adriano, porque o caminho que ele está seguindo é muito complicado. É triste, né? A gente ter que constatar isso. São dois craques, dois jogadores, né? Assim, de primeira linha, no caso o Jobson ainda muito a mostrar, mas o Adriano, sobretudo o Imperador. Mas seguimos aqui na torcida. Obrigada pela presença de vocês aqui no Lance Total. Né? E falando sobre problema, a gente vai agora para o Corinthians. Os desfalques no timão não param. Jorge Henrique, que já estava machucado, sofreu uma nova lesão e está fora do duelo contra o Náutico no fim de semana. A ausência do atacante abre espaço para mais uma alteração no time considerado titular por Tite. Mudanças que devem preocupar acima de tudo os próprios jogadores, já que o técnico ainda não definiu qual será o time que vai estrear no Mundial em dezembro. Na verdade, os últimos 5, 6, 7 jogos já vai definir a equipe titular. Eu não tenho equipe titular, ela vai se mostrar dentro do campo. A equipe que foi campeã da Libertadores, toda ela foi reserva em algum momento. Os atletas foram reservas em algum momento. Se respeitaram, procuraram dentro do campo o seu melhor momento. Tem atleta que vai machucar. A suspensão, como foi agora, é inevitável que isso aconteça. O preparo da equipe toda é fundamental. Então aí vai se definir dentro do campo aqueles que teoricamente possam iniciar. Antes tem um processo todo, que é esse que a gente está encaminhando na zona de segurança que a gente tem colocado. Depois da folga, os jogadores do Fluminense se reapresentaram nas Laranjeiras. Os titulares fizeram uma atividade na academia e os reservas disputaram um coletivo. Destaque para os golaços do meia Wagner e do atacante Samuel. Na expectativa para o clássico com o Botafogo, o artilheiro Fred deixou claro, após o treino na coletiva, sua insatisfação com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Mas a gente se preocupa sim, nós temos que, como eu te falei aquela semana passada, a gente fez uma conversa aqui no clube sobre isso, para a gente ter esse cuidado, né? Mas também não tem como ficar mudo, né? Conversar com o árbitro é normal. Às vezes eu converso com o árbitro de uma forma mais alta, porque também tem barulho, mas até isso eu já cortei, para ver se eles me dão uma força aí, mas... Desafetos desde a época em que estavam no Fluminense, os atacantes Emerson Sheik e Fred parecem estar novamente vivendo momentos de paz. Segundo o site Zona Mista, os dois foram flagrados curtindo a Night Carioca juntos. Aliás,
de bem com a vida, bem amistosos, e dividiram até um camarote da tão badalada Barra Music. O encontro ocorreu durante a madrugada da última segunda-feira, durante os shows dos grupos Clareou e Revelação. Quem também marcou presença no evento foi o goleiro do Flamengo, Felipe. Que festa, né? Será que Fred e Emerson Sheik selaram a paz na Night Carioca? Quem sabe? Aliás, nem tudo são flores para Fred, o atacante que comprou recentemente uma BMW que custou cerca de R$900 mil. Parece não estar satisfeito com o carrinho. O atacante usou o Twitter para criticar a marca e o atendimento que recebeu após detectar os defeitos em seu carro e tentar aí uma ajuda. Fred ficou tão irritado que lançou a campanha BMW Nunca Mais. Bom, ele pode dizer isso, né? Tenório está fora do próximo jogo. O atacante cruzmaltino sentiu dessa vez a outra coxa do lado direito. Ele deu uma lesão, um estiramento grau 1 para 2. O que é grau 1 para 2? É uma intensidade maior de edema, de líquido e às vezes até um pouquinho de sangue. Então é uma lesão que requer um tempo maior de recuperação, no mínimo umas 3 semanas. O gigante da colina também não vai poder contar com William Matheus, que ainda se recupera de uma lesão. Para o goleiro Fernando Praz, a partida contra o Lanterna Atlético Goianiense não tem nada de fácil. Com certeza, qualquer jogo é importante, todo jogo é importante contra um time que está lutando para fugir do rebaixamento também. Para eles, ainda mais na matemática deles, jogando em casa, são obrigados a pontuar, até porque tem aquele número de 43, 44 pontos para fugir. E depois da sequência nossa, a gente pega um concorrente direto, então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que encarar como o próximo jogo sendo mais difícil e o mais importante, porque daqui para frente, principalmente para o Vasco, são só confrontos diretos e jogos importantíssimos. O tradicional amistoso entre os amigos de Ronaldo e os do francês Zinedine Zidane será disputado no dia 19 de dezembro no Grêmio Arena, em Porto Alegre. Essa é a 10ª edição da partida contra a pobreza e a primeira vez que o jogo vai ser disputado no Brasil. Thomas Bellucci foi eliminado do ATP 500 de Tóquio, no Japão. O brasileiro foi derrotado na primeira rodada pelo colombiano Alejandro Faja, número 57 do mundo, por 2-0. Próximo desafio de Bellucci é o Masters 1000 na China, já na próxima semana. A McLaren elegeu Ayrton Senna como o maior piloto da história da escuderia. O piloto brasileiro defendeu a equipe inglesa de 1988 até 1993. A lista foi divulgada nesta terça-feira, justamente na semana que antecede o GP do Japão, onde Senna conquistou o 3º e último título de sua carreira. O Lance Total sai de campo hoje, então, com imagens do eterno ídolo Ayrton Senna. A gente volta nessa quarta com uma nova edição a partir das 11 da noite. Beijo você.